Bom dia, igreja, graça e paz. Amém. Queridos, hoje a gente vai continuar estudando sobre o Espírito Santo e eu peguei, acho que a lição mais tranquila que tinha da revista, eu acho que é de hoje. Ela é uma lição até menorzinha, mais sucinta. A lição da semana que vem vai estar assim, vai ser muito emocionante. E da outra semana também, porque a gente vai ver a trajetória do Espírito Santo na Escritura, né? Velho Testamento, depois Novo Testamento, se eu não me engano, essa é a ordem. E então não percam cenas do próximo capítulo, da semana que vem, não faltem. Mas essa lição de hoje, né, como tudo que Deus coloca na nossa vida, nada é por acaso, ela é uma lição muito especial, principalmente nos tempos que a gente está vivendo agora. Porque ela vai falar da relação do Espírito Santo com as Escrituras. Porque todo mundo acredita na palavra de Deus? Sim. Todo mundo geral. Não. E assim, estudando essa lição e olhando um pouco no Google, na internet, vendo que as pessoas estão falando, eu fiquei até um pouco chocada, porque eu não imaginava tanta palavra contra. Talvez porque a gente fica aqui no nosso meio cristão e a Bíblia é parte da vida da gente, é parte do que somos, é parte da nossa identidade, porque era a palavra viva de Deus. Então eu até fiquei, nossa, né, ando um pouco alienada do que está acontecendo aí fora. E isso é ruim, porque nós que somos aí, vamos dizer assim, os mais experientes, para não dizer velhos, né, os mais experientes, está chegando aí a juventude, e a juventude vem cheia de questionamento. E o que a gente tem acompanhado do que o mundo tem feito para desmentir a Bíblia, para denegrir a imagem da Bíblia, né? Então é importante a gente parar um pouco hoje para a gente pensar sobre isso. Antes da gente de fato entrar na lição, vamos fazer mais uma oração, né? Oremos, queridos Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, porque o Senhor nos permitiu estar aqui hoje, ó Deus. E peço a Deus que apesar do que eu sou, Senhor, o Senhor fale através de mim, que os nossos corações eles estejam prontos para receber a Tua palavra, que é a verdade, Senhor. Ó Deus, que o Senhor se faça presente no nosso meio, no decorrer, Senhor, não só desse dia que é o primeiro dia da semana, mas em todos, ó Pai. Nos firma na Tua palavra, na Tua vontade, que sejamos, Senhor, sempre aqueles que dá espaço para o Espírito Santo trabalhar, Senhor. Aqueles, Senhor, Teus filhos que ouvem a voz, Senhor, e obedecem, porque o Espírito Santo, Senhor, é Deus. É Deus Trino, juntamente contigo e com o Filho, Senhor Jesus. Seja conosco, que eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus. E te agradeço pelas bênçãos, Pai. Amém, Senhor. Então, queridos, o título é O Espírito Santo e as Escrituras. E aí, eu já queria começar perguntando uma coisa para os irmãos. Porque às vezes a gente acha que as ideias estão claras na cabeça da gente, mas aí quando a gente começa a fazer pergunta pra gente mesmo, a gente vê que a gente tem uma certa dificuldade de responder, ou as ideias não estão organizadas como a gente gostaria. E por que é importante a gente organizar as ideias? Pra gente dar razão da nossa esperança, razão da nossa fé, né? Então é importante a gente organizar as ideias. Uma perguntinha básica inicial. Qual o envolvimento do Espírito Santo na inspiração e iluminação das Escrituras? Se a gente tivesse que responder assim de bate-pronto. Então, por que o Espírito Santo, ou como ele atua nas Escrituras, né? Através da sua iluminação, através da sua inspiração. E se isso de fato é uma verdade? Porque se a gente pegar o mundo que tenta denegrir a Bíblia, o que eles falam? É só um livro. Escrito por quem? Por homens. Né? E aí a gente já vê a primeira pergunta, imaginem eu aqui,
uma pessoa que não crê, né, no Senhor Jesus, e olha para esse livro e vira para um dos irmãos e fala: por que eu devo acreditar que a Bíblia ela é inspirada e ela tem algum tipo de iluminação? Né? E aí a gente vai entender, conforme a gente estiver estudando, que a gente vai falar assim: isso eu sei, isso eu também sei. Então a gente tem a resposta, só que muitas vezes ela não está organizada para sair em forma de palavra. Olha que coisa, né? Às vezes a gente fica com receio de responder alguma coisa porque a gente fala: será, meu Deus, que eu tenho conhecimento? Será que eu tenho a condição para responder essa pergunta? E aí você escuta outro respondendo e você fala assim: eu tenho sim a condição, eu sabia a resposta, eu só não conseguia verbalizar. E por isso que é tão importante a gente conversar entre nós sobre isso e falar em voz alta. Porque quando a gente fala em voz alta, mesmo que no primeiro momento a palavra não fique bem colocada, a gente, de uma certa forma, a gente está treinando aqui como falar. Como a gente vê lá no grupo de evangelismo e missões, vamos estudar um versículo, vamos entender pelo menos esse ou aquele, o que ele quer dizer, para a gente conseguir falar. Senão a gente fica aqui, ó, tá tudo aqui, mas parece que não sai, né? Então a ideia dessa pergunta é isso. Pode falar, irmão. Sabe o que é interessante? Não sei se os irmãos concordam. Que às vezes a gente está, quando a gente está fazendo os nossos afazeres no dia a dia, numa empresa, no trabalho, alguma coisa assim do tipo, a gente expressa aquilo que a gente sabe. Isso. E por que a gente não procura se aprofundar aqui para a gente responder isso aí que você está falando? Perfeito. Depois nós vamos ler um versículo que fala justamente isso, que a palavra de Deus, ela nos habilita para a gente fazer toda boa obra. E o que é habilitar? É isso que o irmão está falando. Se eu sou, por exemplo, uma pessoa, uma costureira, eu precisei me habilitar para realizar aquela costura. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, uma mulher especializada em fazer faxina, vocês concordam comigo que não é todo mundo, uma mulher ou um homem, enfim, que não é todo mundo que sabe fazer uma faxina, né? Eu, no caso, eu lembro quando eu era adolescente que eu colocava a casa toda de uma vez de perna pro ar e para organizar toda a bagunça que eu tinha feito. Acabava o dia, a casa tava bagunça. Escondia os garfos. Escondia os garfos porque não dava tempo de lavar. Fernando, fica aqui. Então, assim, para tudo a gente tem que ter o que o irmão falou aqui, uma habilitação, não é? Eu tenho uma pequena estante de livros. Quando eu vou arrumar aquela estante, eu sei que se eu não pensar onde eu vou tirar aqueles livros para encostar, eu vou atrapalhar a vida de todo mundo, porque as pessoas não vão passar ali pelo corredor. Então eu tenho que pensar onde eu vou pôr o livro, porque se eu não tiver tempo de limpar tudo naquele dia, ele não vai ficar no caminho de ninguém. Precisamos nos habilitar. Toda profissão, para ser um vendedor, você tem que ter uma habilitação. Porque às vezes as pessoas falam assim: tem profissão que não precisa estudar. Se a gente parar para pensar, isso não é verdade. Precisa sim. Talvez você não precise estudar de uma forma regular, mas você precisa parar. Nossa, hoje eu fiz isso com aquele cliente, não foi legal, então amanhã eu vou fazer diferente. Eu não tive resultado naquela venda. Então, amanhã eu já vou... Então, a gente vai se habilitando. A gente olha quem é mais experiente fazer o processo. Você entra numa empresa, não importa se você vai apertar uma porta ali. Se você apertar errado, vai te dar problema no punho. Você tem que apertar do jeito certo. Então, para tudo na vida, a gente tem que se habilitar. E por que com as coisas de Deus não seria igual? A gente tem que buscar graduações. A palavra de Deus não fala que a gente tem o tempo de tomar o leite, de tomar um mingauzinho, de comer a comidinha sólida. Não faz essa referência no sentido de que o bebê nasceu, dá para colocar arroz e feijão na boca do recém-nascido? Porque naquele momento, aquele recém-nascido, ele não tem estrutura para aquilo, mas ele tem estrutura para tomar o leitinho dele. Ele não tem nem dente para mastigar. Exatamente. Aí uma referência linda que eu aprendi numa EBD há muitos anos atrás, que dizia o seguinte, que a palavra de Deus, no sentido da aprendizagem, poderia ser comparada a um bebê. O irmão falou do dentinho, eu lembrei. Irmãos, criança,
Quando tá nascendo os dentes, a mãe fica quase louca. E a criança, a literatura diz que o bebê fica a ponto de enlouquecer de dor. Que é quando o neném tem febre, ele tem diarreia, ele passa mal, porque o rasgar a gengiva e o dente sair, tem neném que tem os dentes 4 de uma vez, 5 de uma vez, é muito dolorido para a criança. Só que é um processo que vai trazer o quê? Amadurecimento do corpinho físico daquele bebê. E o crente, conforme ele vai aprendendo, a gente não aprende às vezes através de dor, porque a palavra do Senhor fala uma coisa, a gente faz outra. E aí a gente sofre a consequência daquilo, porque o nosso Deus, ele nos ama tanto que ele nos corrige. E a gente poderia comparar o rasgar do dente. Por quê? Porque é necessário às vezes a gente passar por aquilo para amadurecer. Então o bebê, ele precisa chegar no momento que ele vai comer uma comidinha sólida. Só que primeiro ele tem que ter o dente. Tem a questão da parte do estômago que também vai se desenvolvendo, as bactérias do intestino. Então, às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna. Ah, mas eu quero estudar um assunto tal. Tá, mas o básico você já tem? Como é que tá os nossos estudos com relação à palavra de Deus? Nós estamos estudando o Espírito Santo. E hoje a gente tem esse privilégio de pensar que a palavra de Deus, ela é inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. E o que a gente já aprendeu nas 2 últimas lições? Ou melhor, o que a gente já sabia, mas foi repetido, porque quanto mais é repetido, mais a gente guarda. Então, o repetir é muito bom, falar a mesma coisa é muito bom. Inculcar, né? Inculcar. Quantas vezes a mãe fala, pega o guarda-chuva que vai chover, leva a blusa que vai fazer frio. Toda vez fala a mesma coisa, não faça isso. É importante a repetição para a nossa mente, né? E aí, a palavra de Deus, né? Que ela é viva, que ela é inerrável, que palavra bonita, né? Inerrante, que ela é infalível, né? Então, por que tantas pessoas, vamos colocar pessoas, né? Querem difamar, tiram a vida para pesquisar algo que venha a denegrir a imagem das Escrituras, né? E às vezes a gente pensando nisso pode até ficar assim um pouco triste, chateado, né? Mas se a gente olha para a palavra de Deus, já está lá dizendo que isso iria acontecer e que é para a gente tomar cuidado, para a gente se firmar naquilo que é a nossa vida, que é o reino dos céus, né? Porque senão a gente literalmente é tragado por isso. E aí a gente começa o seguinte, eu achei interessante que a revista ela começa falando o seguinte, ó, de descobertas de arqueologia, né? Que vem dizer que a palavra de Deus não passa de lendas. Se a gente começa aí essa leitura da introdução, e aqui tá falando daquela revista Super Interessante, é isso? Super Interessante, do ano de 2002. Eu lembro que eu li essa matéria lá atrás, né? E só que se a gente dá uma olhada no Google, a gente vai ver que a coisa piorou bastante de 2002 para cá. Então tem uma série de revistas que vem dizer que a Bíblia é lenda urbana, que a Bíblia é mito, que a Bíblia são crônicas, que elas são histórias de um povo da antiguidade, se referindo aos judeus. E que eu achei curioso, num dos materiais que eu li, dizia assim, os irmãos brincaram de telefone sem fio quando era criança? Para quem não brincou, era mais ou menos assim, né? A gente começava com uma frase ou alguma informação e um ia falando no ouvido do outro. Quando chegava lá no final, aquela primeira informação não tinha nada a ver, já tinha mudado muito, porque
ouço aquilo que eu ouço e eu passo para frente. E muitas vezes ia mudando. Então é isso que eles estavam falando da palavra de Deus. Como se tinha começado com uma história X e hoje é uma coisa totalmente alterada, que se mudou, porque histórias de 2.000 anos atrás, de 4.000 anos atrás, né? Onde já se viu um barquinho, um Deus, teve eu peguei todas as referências, irmãos, se os irmãos quiserem ler os artigos, eu mando os links, que onde já se viu um barquinho de Noé. Não, primeiro começava assim, um Deus que quer matar o mundo, que Deus bonzinho, né? Quer acabar com a humanidade, aí põe um barquinho lá, com aqueles animaizinhos. E uma das pessoas que escreveu, ele lembrou que ele ia na casa, um jornalista, né? Que ele ia na casa do avô dele e via lá um retrato da arca com os animaizinhos impares. E ele contando o que ele sentia, que ele olhava para aquilo e ele achava, é isso, é na casa do bisavô. Ah, nossa, olha que história legal, né? Conto de fada. Pode falar. Rodrigo, eu procurei um vídeo, eu tinha assistido alguns anos atrás, sobre esse relato dos cientistas, que eles pegaram e então colocaram ali um tanque e um barco. Ah, isso deu certo. Tem um vídeo, mas eu não achei, mas eu vi muitos anos atrás. E eles comprovaram, né? Fizeram a miniatura do mesmo... Que a arca não virou. Não virou. Que se não tivesse feito daquela forma, ela teria virado. Então foi muito interessante o cientista fazer isso, comprovando mesmo toda aquela medição, tudo que era a verdade. E mais um ponto importante, que uma verdade também do dilúvio, é que várias montanhas, as mais altas, você encontra fósseis de peixe, esqueleto de peixe nas pedras. Mas aí você nunca teve ali um rio, nada, né? Lá aí você fala, cima. o que o peixe está fazendo lá em cima? Exatamente. Né? E assim, eu achei estranho a revista colocar assim, ó, descobertas recentes da arqueologia indicam que a maior parte das escrituras sagradas não passa de lenda. Sendo que é a arqueologia que mais comprova que a Bíblia está certa. A ciência que fica em pé de briga. Mas a arqueologia hoje das cadeiras de estudo, das cadeiras acadêmicas, é a que mais pontua a favor. Porque isso que o Fernando está falando, os pesquisadores pegaram as mesmas medidas da arca, só que fizeram numa proporção muito pequenininha, colocaram numa espécie de aquário e simularam ali um dilúvio. E se a arca não fosse do jeito que foi planejada, né, com as medidas que Deus deu, ela viraria. Então, essa matéria veio para comprovar, né? Por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado conforme a gente lê. Nas leituras que eu fiz aí, porque esse pessoal que estuda o universo, né? A maioria é ateu. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Muitos sabem que por um pequeno pedaço, ali por minúsculas distâncias, a gente não é atingido por meteoro, o Sol, qualquer outro planeta vem em rota de colisão com a gente vê ali a delicadeza da obra divina, não tem como. Irmãos, as estrelas, elas cantam, isso já é comprovado, elas cantam para louvar a glória de Deus. Assim, e aí a gente vê, né, que a gente sabe qual o espírito que está no mundo, a gente sabe qual é, que não é o nosso espírito. O nosso espírito é o Espírito Santo. E aí a gente começa a entender por que tanta briga em dizer que a Bíblia ela é ultrapassada, e a gente ouve isso em púlpitos pastorais, né? Ultrapassada, que é conto, que é lenda. Pode falar, irmã. Nessa questão da arqueologia, graças a Deus que a gente tem um arqueólogo estudioso mais próximo, conhecido, que é o Rodrigo Silva. E agora ele está trabalhando para fazer um museu dele. Já tem lá na Unasp, né? Então, isso, já. tomara a gente ter a oportunidade de estudar um pouco, de visitar, para ir conhecendo mais. Porque é um estudioso que vai estudar essa arqueologia, mas direcionado a favor da Bíblia, a favor da palavra de Deus. É verdade.
E assim, queridos, assim, o que eu penso, Deus fez o nosso cérebro de uma forma que enquanto a gente tiver vida, a gente tem condição de aprender. Eu lembro que quando eu estava com meus 20 e poucos anos, eu demorei para tirar minha carta de motorista e eu tenho meus receios até hoje, eu não pego o carro, né? E eu lembro que tinha um irmãozinho que falava assim pra mim: irmã, você tira antes dos 30, depois dos 30 vai ter jeito. Não, eu não vou aprender. E a gente tinha essa mentalidade de que se você não aprendesse determinada coisa até uma certa idade, você passou do ponto, você não aprende mais. Isso não é verdade. Qualquer tempo é tempo de aprender. E a gente tem que aproveitar tudo que Deus tem nos dado. Tem tempo? Estuda, entenda o que é um pouquinho do universo, porque tudo é para a glória de Deus. Tudo. E quando a gente vai falar aí, né, eu achei interessante o pastor falar que na próxima reunião diaconal vai ter essa questão das gerações, a diferença, né? Porque os jovens, os adolescentes, e cada geração que vier aí vindo, se a gente ainda estiver aqui, nós temos obrigação de ter condições de recebê-los, de ajudá-los nas dúvidas deles. Então é muito importante para nós se preparar. Como o irmão Gonzaga colocou, nos habilitar. Só que o que a gente vai entender hoje? Que quem nos habilita não é a nossa força de vontade, não é o nosso querer. Eu não sei se isso aconteceu com os irmãos, mas acontecia muito comigo. Quantas vezes eu abri a Bíblia e eu não entendia o que estava escrito. Eu não entendia. Eu olhava, eu lembro quando eu era adolescente, eu não conseguia entender nem as palavras. Hoje a gente tem traduções que tem um linguajar mais atual, vamos dizer assim. Eu olhava aquilo, eu não entendia. Hoje, às vezes, com muitas traduções que a gente tem, às vezes eu fico até um pouco incomodada. Eu vejo que a gente se prende àquele versículo que a gente aprendeu com aquela determinada palavra, né? E aí alguém troca a palavra e você fala, não é bom, não é o versículo mais que eu gosto mais daquela outra tradução, né? Mas é importante a gente se atualizar, é importante, né? Porque a gente pensa, a Bíblia, ela é infalível, ela não falha. E aí se eu falo, eu pareço uma louca, tô lá lavando a louça e tô falando em voz alta. Pra quê? Pro meu cérebro reconhecer, quando eu precisar falar, eu tô ali treinando. Pode falar, irmã. Então, essa briga, essa discussão desses teólogos aí querendo mudar a Bíblia, querendo tirar a Bíblia, né? E fazer outro livro, diz que é um livro... Modernizar, né? Vamos modernizar tudo. Isso é muito antigo, né? É. Eu lembro que tinha, meu filho era pequeno, e tem uma mulher de pastor, que ela falava para nós, gente, quando ela ia dar aula com as mulheres, ela falava, escreve um versículo na pia, assim, no vidro da pia, e vai memorizando, porque um dia a Bíblia vai sumir. Então isso, gente, é muito antigo, né? E a gente sabe que tudo está se cumprindo porque Jesus está voltando. Sim. Então, cada vez mais a gente memorizar, como a irmã está falando, é melhor pra gente. Mas, amada, a gente aprender. Ó, eu lembro que, assim, eu até estava comentando com a irmã Morgana, eu sou professora de crianças. Eu vejo a hora de poder estar lá com os meus pequenininhos, né? E Deus vai preparar um momento para isso. E como que a gente ensina os livros da Bíblia? Com música. Sim. Por que o adulto que tem dificuldade de localizar um livro na Bíblia não pode procurar musiquinha lá na internet e você escuta 4, 5 vezes, você sabe, você aprende ali. E hoje está muito fácil. Não é, irmão, por favor? A Bíblia é questionada porque ela combate o pecado. Isso mesmo, irmão. Por quê? Porque é Jesus de Gênesis a Apocalipse. E o que o Espírito que anda no mundo quer? Que as pessoas não tenham conhecimento da verdade? É isso mesmo. É isso mesmo. E assim, a gente aprendeu que o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, né? A natureza dele é divino. E que eles têm a mesma estatura em divindade, seja o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. Mas que eles têm funções diferentes. Eles são pessoas diferentes, com funções diferentes, mas divino em sua natureza. É o Deus
doutrina. Não há graus. Não há graus. Então, a gente tem que entender, pelo menos, um pouquinho de cada um, para a gente saber o papel, a obra do Espírito Santo. Quando Jesus vai, o Espírito Santo vem. E agora, Jesus, olha que a gente fica maravilhado, né? Os discípulos, eles tiveram a oportunidade de ter Jesus do lado explicando as coisas, iluminando, inspirando. Uma vez que Jesus vai, o Espírito Santo não está mais do nosso lado como Jesus estava. Ele está em nós. Rodrigo, falando da veracidade da Bíblia, né? Quando nós vemos ali que ela foi escrita ali em 1600 anos aproximadamente, 40 autores diferentes, né? E cada um vivendo numa época diferente, a gente tem que entender que ninguém tinha a Bíblia na mão para ler do outro, para falar, e a gente vê a inspiração, então, do Espírito ali conduzindo toda a história. A pessoa que viveu 400 anos antes ou depois, falando sobre aquele passado, o Espírito revelando a ele. E aí, quando a gente vai estudando, a gente vai ficando maravilhado de entender essa conexão. E as pessoas aí fora não entendem isso. Por quê? Porque eles não se aprofundaram. Se eles se aprofundaram, se eles se aprofundassem, eles iam ficar maravilhados. O que é interessante é que ele tem a conexão do Velho Testamento com o Novo Testamento, né? Sim. Tudo representa Jesus no Velho. Tudo. Tudo representa. Isaías lá, o menino nasceu, né? Não é Isaías que fala? Isso. Então, o menino nos nasceu. O filho foi dado. É Isaías 1, né? Eu não lembro qual que é o... Mas você vê assim, desde Abraão, você vê Abraão pegando Isaac e levando a lenha. Tudo representa Jesus Cristo. Ó, o animal que foi morto para ser tirado as vestes para Adão e Eva. O sangue, a quem é a referência? Jesus. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. A Bíblia é Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele vem para quê? Para apontar para Jesus, para mostrar o caminho que é Jesus, para dar veracidade a toda a palavra que Jesus falou, a todo o ensinamento. E aí que mora o problema. Então, através da Bíblia, por ela ser inspirada pelo Espírito Santo, os olhos das pessoas são abertos. E é tudo que o inimigo não quer. Por isso que tanta pedra na Bíblia. E que nem o irmão falou, né, Dri? Ali mostra o nosso pecado, né? Sim. Mostra quem somos. Aí muitas pessoas querem combater isso, porque não querem enxergar em si quem você é mesmo. Ó, aqui é a declaração doutrinária da Convenção Batista. Nós, como batistas, eu acho sempre importante, e outro dia eu estava pensando nisso, falei, meu Deus, a gente sempre fala das aulas, mas a gente não traz como é visto isso dentro da nossa própria convenção como denominação. Escrituras sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. E aqui embaixo tem todas as referências, irmãos. Se os irmãos quiserem, a gente tira a cópia e distribui. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo ao homem. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens, inspiradas e dirigidas pelo Espírito Santo. Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é o perfeito tesouro na instrução divina. Revela o destino final do mundo e os critérios pelos quais Deus julgará todos os homens. A Bíblia é autoridade única em matéria de religião. Abrindo parênteses, o que significa religião? Nós aprendemos que é religare. Jesus, através da sua morte e ressurreição, ele nos ligou de volta ao Pai, porque antes estávamos desligados. Estávamos mortos delitos e pecados. Exatamente. Em matéria de religião, foi padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Então, mas tem aquela parábola
será que aquela parábola é inspirada? Ah, mas a parte de Jesus eu acredito. Agora aquela parábola, tem muita gente que pensa assim, que acredita em parte da Bíblia, que acha que parte... Ah, se ela foi inspirada, eu acho que inspiração, assim, é um livro grande. Na verdade, é uma biblioteca, né? São quantos livros tem na Bíblia? 66. 66. Ah, então, um pouco é inspirado, outro pouco não é inspirado. Não, tudo é inspirado. Deus colocou ali o que Ele quis nos dizer. Agora está nas nossas mãos fazer uso disso, né? Porque a gente pode simplesmente não fazer uso. E aí, quando a gente fala o Espírito Santo e a inspiração, quantos autores você falou? Uma média de 40 autores? 40 autores inspirados pelo Espírito Épocas Santo. distintas, né, Dri? Sim, eu tive, assim, eu li um negócio que eu fiquei, gente, como que a pessoa perde um tempo de escrever um negócio desse? Que, sabe por que um texto complementa o outro? Porque o cara lia o que o outro tinha escrito. Eu falei, gente, é tão ridículo que eles não tinham conexão. Não tinha. Como é que Não tinha telefone. Não tinha nem escrito. não tinha WhatsApp pra falar, então o que você escreveu lá mesmo? Aí você fala assim, gente, a pessoa perde, né, de escrever uma coisa boa. Olha aqui, queridos, vamos começar então. Mente fraca, né? É verdade. 2 Timóteo 3, a gente vai ler o 16 e o 17. E aí, nós acabamos de ler um pedacinho aí da declaração doutrinária dos batistas, falando sobre a Era isso que eu queria só pontuar aqui para os irmãos. Se os irmãos escreverem Convenção Batista Brasileira no site, vai ter especificado ali a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo e Deus como a Trindade. Aí os irmãos, assim, que não tiverem, né, Dri, mas se quiser, mais eu conhecimento, tá? Se vir falar comigo, pode estar lendo ali, vai ter os textos comprovando a nossa doutrina. Sim, eu acho importante, porque a gente tem tantos batistas diferentes, né? É importante entender o que a nossa denominação acredita, tem como fé, é importante. É importante. E, então, ó, 2 Timóteo 3, a gente vai ver aí um pouquinho do que a gente leu na nossa declaração doutrinária. Então, alguém, por favor, se coloque de pé, faz a leitura do versículo 16 e 17. 2 Timóteo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a justiça, a fim que todo homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Queridos, tem alguma palavra na Bíblia que não é inspirada? Não. Toda a Escritura. E ela vai servir para nos ensinar, para nos corrigir, né? Ô, irmã, é tão verdade, é tão inspirada, graças a Deus, que se a gente for numa pregação aqui, em outra igreja, o irmão vai pegar o mesmo versículo e ele vai ensinar. De forma diferente, a gente vai chegar em casa, nossa, eu nunca vi o irmão interpretar dessa forma, nossa, eu nunca tinha visto, entendeu? Porque é tão inspirada que ela se renova a cada versículo. Isso, amada. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que lobos entram em pele de cordeiro e podem tirar um versículo totalmente do contexto, como tem um pregador, que eu não vou me lembrar agora o que ele fala, quem não dizima vai para o inferno. Ele separa um texto que fala de ladrões e ele coloca lá quem não dá o dízimo é ladrão e ele faz essa ligação. Então, por isso que a gente tem que buscar entender, estudar, pedindo sempre pela misericórdia de Deus, para que o Espírito Santo nos ilumine para a gente entender, para a gente não ser enganado. Mas não é só um pregador não, viu, irmão? Tem Sim, igreja aí sim, que fala isso. Sim. Eu quero falar, até completar o que a irmã falou, homens de Deus, né? Vamos colocar assim. E a gente sabe, né? Homens de Deus, ele vem ali para a igreja local e o Espírito Santo fala para a necessidade daquele público. É isso que é maravilhoso, né? Por isso que a gente tem que vir preparado o coração para ouvir a mensagem do pastor. Porque a gente Por sabe. quê? Porque é algo que o Espírito Santo está ali nos auxiliando, quer corrigir, quer fortalecer. É muito bom ter uma E assim, isso que você
falou é muito inspirador, porque se a gente parar para pensar assim, hoje à noite, o pastor já trouxe uma mensagem agora de manhã, é para nós, é para Batista do Leme, é para Adriana, é para o Fernando, é para o Gonzaga, é para a irmã Elise, é para nós, para a igreja local, para nós aqui. Então hoje a gente vem o quê? Independente se vai ser uma chicotadinha, uma chicotadora, um tapinha, um tapão, é para nós, é para o nosso ensino, é para a nossa correção, porque Ele nos ama. Então a palavra é para nós, queridos. Eu sempre falo, mas vou falar de novo. Se vocês olharem para mim, eu sempre estou escrevendo. Por quê? Porque eu tenho um grande problema de ter foco. A minha cabeça voa. Então o corpo está ali, a mente só Deus sabe onde está. Quando eu escrevo, eu consigo me prender aqui. Então pode ver que eu escrevo tudo. Então, cada um de nós sabe a nossa fraqueza e a nossa dificuldade, que é individual. Ache a sua forma, se você como eu, que voa também, ache a sua forma de se manter ali, porque o inimigo não quer que você se alimente daquilo que Deus tem para você. Ele não quer que você saia daqui com mais um aprendizado, com mais uma lição, com mais uma correção, porque quando você sente que você foi corrigido, você é banhado pelo amor de Deus, porque você não é desta terra, nós não somos daqui. Eu ultimamente tenho visto muitas pessoas ao meu redor falecer, vizinhos, né? Inclusive meu vizinho de muro lá faleceu, acho que faz uma semana, um senhor, né? E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, aqui, se a gente não tiver contigo, é tão fácil a gente ser puxado, tragado para outras coisas, né? Falsos mestres, doutrinas, ensinamentos. Então, a gente tem que buscar essa iluminação do Espírito todo dia na nossa vida. Porque senão, a gente vai ser mais um zumbi. Mais um que talvez esteja sentado no banco de uma igreja. E cadê o Espírito Santo? E a gente pode ou não dar liberdade para ele trabalhar. E isso hoje é o nosso ponto principal. Será que a gente está louvando a Deus pela ação do Espírito Santo em nossa vida? Ou nós temos sido filhos que diz, peraí, fica quietinho aí que não é agora, não é para isso. Fica quietinho aí, daqui a pouco eu deixo você falar, agora não. Não, isso aqui é eu, isso aqui não é você não, Espírito Santo, fica quietinho aí. O quanto a gente tem permitido ele agir em nossa vida. Rodrigo, só para pontuar uma questão, todos nós estamos aqui aprendendo, certo? Tem um que tem um conhecimento maior de uma história, de uma situação, que preparou um estudo. Então, quando um irmão fala para o outro, irmão, não é assim, não é porque ele é orgulhoso, ou quer que seja dono da razão, porque aquele que você achar que conhece muito é lata vazia que faz barulho, né? Então, o que a gente tem que fazer é isso mesmo. Se o irmão falou algo que vai contra a doutrina, a gente tem que falar. Quem tem conhecimento tem que falar. E não é porque você é orgulhoso ou dono da razão, é porque a gente está aqui para aprender em conjunto. E sabe uma coisa que a gente tem que, assim, entender? Nós somos de famílias de sangue diferente. A irmã Marleide, ela teve uma criação diferente da minha, não é verdade? A irmã Ivani também. Então, cada um de nós vem também com coisas da sua criação, tem os seus sentimentos, a sua emoção. Quando a gente está na nossa casa ali, com os nossos achegados, vamos dizer que cresceram com a gente não tem essa liberdade de falar, Fernando, você toma cuidado, não faz assim, ou não faz assado, isso te prejudica. Eu lembro quando eu era criança que ele fazia alguma coisa, o que você está fazendo aí? Você vai se machucar e eu vou ter que te levar para o hospital. Por mais, às vezes, agressivo, né, que não é o ideal, mas a gente queria falar, você vai se machucar de novo. E aqui entre nós, é aqui que um corrige o outro. Sim. Porque aqui é a nossa casa. Sim. Rodrigo, que nem quando o Wesley colocou sobre os mormons, eu senti ali na hora de falar para os irmãos, irmãos, a doutrina é assim, assim, assim. Mas não é que eu sou melhor, que eu quero ser melhor que ninguém. Porque quando eu falar errado também, que eu vou falar, aliás, eu não sei nem falar direito. Os irmãos podem corrigir também, a gente está aqui para aprender junto. Sabe por quê? Porque, então, irmão, não entendo bem assim, porque quando a gente para todo mundo para estudar, porque igual o Fernando falou,
Quem tem todo o conhecimento é o Altíssimo. Ele tem a misericórdia de falar, então, minha filha, fala um pouquinho aí. Mas é tudo dele. Se não vier dele... Total dependência, né? Palavra vã. Total dependência. Então, é esse momento que Deus preparou pra gente falar, então, não é bem assim. E aí, graças a Deus, a gente tem um pastor, a gente tem a quem recorrer, tirar as nossas dúvidas, a gente pode orar. Então, ó, nesse ponto, a gente tem as nossas dificuldades. Então, talvez, naquele ponto, que não é um ponto que influencia na salvação, tudo bem, o irmão pensa assim, eu penso assim. Se influencia na salvação, aí a gente tem que sentar e tem que conversar mesmo. Aí não tem escolha. Aí não tem escolha. Né? Porque assim, para outras pessoas, o Espírito Santo, ele é um vento. Oi? É uma força ativa. É uma força, é uma energia. Uma energia. Uma energia. Opa, peraí. Não, ele é divino. Uma pessoa. Ele é Deus. Ele se entristece, ele guia, sim, ele fala. Sim. Ele intercede. Quando eu falo do Espírito Santo, fica quietinho aí, porque agora sou eu, é o meu eu que vai tomar a decisão. Como o Deus que habita em mim se sente? Que liberdade eu dou para ele? Né? E às vezes a gente quer a parte boa, né? A gente é filho, minha mãe compra roupinha pra mim, minha mãe traz a comidinha que eu tô com fome, mas não quer escutar a mãe e vem falar, então, ó, não tá estudando, né? E agora eu pergunto, como nós, como igreja, temos nos comportado sendo alunos do Espírito Santo? Porque somos alunos do Espírito Santo. Você é um bom aluno? Você separa tempo para estudar as Escrituras? Como que a gente tem, como tem sido isso pra gente? Porque a gente viu no texto que o irmão Epitácio leu, que a fim de que o homem de Deus seja perfeito. O que é esse seja perfeito? Seja aprovado. Ninguém vai pegar um carro sem uma habilitação. Se for louco, estiver querendo arrumar confusão. Mas a gente tem que ter uma habilitação para pegar um carro. E a gente não pode se tornar um médico sem ter estudado, porque a gente vai matar alguém. E por que a gente não tem essa responsabilidade com a palavra de Deus para sermos perfeitos, aprovados? Perfeitamente habilitados para toda obra, sermos aptos, capazes, né? Então a gente tem que pensar nisso. Vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 1. E 2 Pedro, capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso 16. E só para a gente terminar aqui essa parte inicial que a gente estava falando da veracidade da Bíblia, a revista coloca assim, ó. James Orr, um ilustre mestre da Bíblia, sabiamente predisse: a batalha teológica do novo século teria de ser travada à volta da fortaleza do mérito e da autoridade das Sagradas Escrituras. Então, é de fato uma batalha entre aqueles que tiveram os olhos desvendados pelo Espírito Santo e entendem a veracidade da Bíblia, com aqueles que querem apedrejá-la, que querem negar a sua natureza divina. Vamos ler 2 Pedro 1, de 16 a 21, e entender o que o Senhor Jesus falou pra gente a respeito de pessoas dizerem que a Bíblia é mito, que a Bíblia é lenda, que é conto de fada, que a historinha pra boi dormir, que é para enganar as pessoas, que é para fazer as pessoas irem para a igreja, que eu li esse comentário de alguém que escreveu, que a Bíblia serve para encher as igrejas e para os pastores ficarem ricos. Né? Então, queridos, quem achou, por favor, 2 Pedro, capítulo 1, leia do 16 ao 21. Porque não seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida
a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E essa voz dirigida do céu, ouvindo-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo, e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva surja em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Amém. Você viu os detalhes? Ó, a gente começa no 16. Nenhuma fábula engenhosamente inventadas, né? Então, aí Pedro vai dizer que ele estava lá, que ele viu ali no Monte da Transfiguração, né? Ele vai dizer que ele ouviu Deus falando: este é meu filho amado, né? E ele vai dizer o quê? E eu acho que assim, acredito que para os irmãos também, queridos, o dia que a gente levanta e vai conversar com o Senhor e lê a sua palavra e medita nela, aquele dia para você é claro que você não deve fazer, porque a candeia ilumina o caminho. Agora, o dia que você levanta e tem 300 coisas na frente daquilo que deveria ser a prioridade, é só paulada que a gente... É testada, cabeçada, e tombo, e pecado. Não é assim que funciona? Porque a candeia não está acesa. Combustível precisa todos os dias. É como se a gente tivesse um carro na garagem. Quando a gente vai buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e a palavra do Senhor é a verdade, a gente está alimentado. Você tomou o café da manhã espiritual para você ter aquela luz brilhando ali. Espírito Santo acordou, ó, modo de dizer, claro, né? Bom dia, né? Tem até o livro Bom Dia, Espírito Santo, e você vai, e ele está ali conversando com você, e ele é Deus, e ele te ama, e ele está ali para te mostrar, para apontar o tempo todo a palavra do Senhor para a nossa vida, para a gente saber como a gente deve agir. O crente, ele não precisa viver tentando acertar, porque a gente tem um manual. Você não precisa tentar, mas você precisa estudar, porque se você não tiver conteúdo, como é que você vai saber? Pode falar, irmã. Depois que eu estou lendo esse livro, fazendo a devocional, no capítulo 14 de João, eu glorifiquei tanto do Senhor. Isso, eu ia falar, abre João 14, versículo 16. Pode falar, amada. Mas aí eu glorifiquei. Vocês combinaram, foi? Eu já tinha visto várias vezes esses capítulos lidos e relidos, mas nunca foi uma agora. Foi uma bênção, meu Deus. Essa é uma revelação, né? Irmã, abre João 14, lê pra gente o 16 e o 17. E aí a gente vai ver por que o mundo apedreja tanto as escrituras. Irmã, nesse versículo aqui que foi lido, mostra que esses seres humanos que você está falando está errado. É que a gente fala os seres humanos, né, os homens naturais, por quê? Porque o Espírito que está ali, não é o Espírito que vive em nós, é o que a irmã vai ler lá em João 14, né? Está dizendo exatamente isso, né? Isso aqui. Isso mesmo. João 14, 16 e 17. Vamos ver porque o mundo não o conhece. Pode ler, irmã. Eu rogarei ao Pai, e ele dará outro Consolador, para que ele fique convosco para sempre. Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. O mundo não conhece o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade que habita em nós. Então, para eles vão abrir a Escritura com o olhar de entender a ciência, com o olhar de entender qualquer coisa, eles não vão entender. E eles vão ver como lento. Por quê? O Espírito da verdade está em nós, não está no mundo. Né? E aí a gente vê, olha que coisa magnífica, Rodrigo, né? O Pai nos deixou. Rodrigo, na lição passada até que eu estava falando, né? E no 18 diz aqui que ele não nos deixará órfãos.
Então o Espírito Santo ele vai nos afirmar, nos assegurar até o dia da redenção do Senhor Jesus Cristo. Boa, isso aí. Queridos, voltando lá para a declaração doutrinária, Espírito Santo, a gente leu sobre a Escritura Sagrada. Olha isso. O Espírito Santo, em essência com o Pai e com o Filho, é pessoa divina. É o Espírito da verdade, como a gente acabou de ler. Atuou na criação do mundo, inspirou homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. E isso a gente vê, alguém abre por favor em Lucas 12:12, que a gente vai ver como o Espírito Santo nos capacita. Lucas 12:12. Pode ler, irmã. Pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Amém. Quem nos ensina? O Espírito Santo. Queridos, mas a gente tem que entender uma coisa. Devemos buscar de todo o coração esse entendimento. Buscar. Quando você for estudar a sua revista, peça ao Senhor, Senhor, me ajuda. Eu sei que o Espírito Santo habita em mim. Espírito Santo, abra os olhos do meu entendimento, para que eu entenda as palavras, para que eu compreenda como agir, como viver nesse mundo. E irmãos, como a gente leu lá atrás, esse mundo, a gente vê esse sol lindo brilhando, mas isso aqui é tenebroso, queridos. É maligno. Se a gente não tiver com a nossa candeia acesa, como é que nós vamos atravessar isso aqui? Pode falar, irmão. O controle do mundo ainda está sendo o Espírito Santo, porque no dia que retirar, vira caos total. Irmão, uma vez eu vi, que me impactou muito, que alguém falou assim: imaginem o Senhor Jesus segurando a ira de Deus e estendendo a mão para o pecador. Um dia o Senhor vai retirar as duas mãos e a ira de Deus vai se manifestar, e o pecador, ele não vai mais ter a mão do Senhor Jesus estendida. É muito sério isso. Então, a gente entendeu que o Espírito Santo ilumina e inspira. Os autores foram inspirados, toda a Bíblia é a palavra de Deus. E o Espírito da verdade habita em nós para que haja iluminação. Quando os discípulos estavam com Jesus, era Jesus quem explicava. Hoje não é mais. Porque Jesus está na glória. É o Espírito Santo. Deus habita em nós. E aqui na revista, a gente vê, até falando, né, das questões que o Fernando falou da arca lá, da medida perfeita. A revista também traz a história de tirar aquele, como chama? Stater, que seria uma espécie de moeda que valia 4 dracmas, né? Que Jesus fala para Pedro: ó, o primeiro peixe que abre a boquinha vai pegar e paga o imposto, né? E ali Deus nos ensina, né? O Senhor Jesus nos ensina o quê? Que a gente deve cumprir com os nossos compromissos civis e com os nossos compromissos espirituais, né? Nossos impostos. A gente poderia citar Moisés no tabernáculo, na questão das medidas, né? De tudo aquilo que Deus nos deixou. Aí a revista diz assim, ó: observe a função pedagógica do Espírito Santo. João 16:13. O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E aonde está toda a verdade? Aqui. Aí pode até ser que alguém diga assim: ah, mas hoje em dia tem tanta tradução, será que não se perdeu? Queridos, talvez uma coisa, aquela primeira tradução lá em grego, pode ser que a palavra ela não seja exatamente do nosso português, mas uma coisa é certa: o Espírito dá tudo que a gente precisa. Tudo. O que precisamos saber nos será revelado.
Pode falar, irmão. Tem vários significados, por exemplo, para falar bonito. Bonito, belo, formoso, por aí vai. Não é, irmão? Aí não quer dizer que a tradução está errada. Nosso irmão arrebentou. Isso aí, irmão. Inspiração e duas passagens importantes. Abram, por favor, em João 17:17. Aqui vai falar de 2 Timóteo 3:16, que Deus é luz, que Ele é verdade. Então, se alguém que é em si mesmo verdade sopra palavras, que tipo de palavras são? Essa passagem quer dizer o seguinte: então como que a gente vai, né? Como que a gente pode duvidar? Às vezes até alguns cristãos têm essa dificuldade de entender que a Bíblia toda é a palavra de Deus. E aí quem encontrou, por favor, João 17:17, o que diz? Santificares na verdade, tua palavra é a verdade. Onde que eu consigo me santificar, irmã? Porque a irmã falou. Na palavra. Por quê? Porque a palavra é o quê? É verdade, né? O Espírito Santo e a unidade bíblica. Muitos livros podem informar, mas só a Bíblia pode transformar. Eu creio que os irmãos já ouviram testemunhos de pessoas que foram convertidas a Cristo só por abrir a Bíblia, estarem sozinhas, às vezes não tem nem ninguém ali para explicar. E o Espírito Santo clareia a mente daquela pessoa e abre os olhos do entendimento e aquela pessoa, porque às vezes a gente fala errado, né? Eu me converti, você não se converteu coisa nenhuma, você não tinha condição para nada. Ninguém de nós. Quem nos converte é o Espírito de Deus. Eu conheço uma senhora que ela cuidou dos meus filhos. Na verdade, eu digo que ela foi a minha segunda mãe. Porque ela cuidou dos meus filhos para me trabalhar, né? Quando era pequena. E ela aprendeu a ler da Bíblia. Quem iluminou ela? O Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Deus é incrível. Ela lê bem. E ela lê a Bíblia. É isso mesmo, amados. É isso mesmo. Entenda que a unidade bíblica ela só existe quando se entende o propósito principal das Escrituras. Isso é claro para nós? Qual que é o propósito das Escrituras? Será que isso está claro na nossa mente? O que nós falamos? Que de Gênesis a Apocalipse fala sobre quem? Cristo. Então, qual que é o propósito principal das Escrituras? Quem nos leva a Cristo? Fechou. Acabou. Resumimos. Fechou. Acabou. Aqui está a palavra. Está aqui. Mas a gente precisa orar, pedir a Deus, né? A Trindade, o Espírito Santo que habita em nós, para que a gente abra e tenha a iluminação, porque isso aqui foi inspirado por Ele. E a gente tem o privilégio de ter Deus morando em nós. No Velho Testamento, o Espírito Santo estava dentro do tabernáculo. Hoje Ele está aqui. Está em cada um de nós. E de novo eu volto àquela pergunta: que tipo de alunos temos sido? Somos alunos do Espírito Santo. O quanto você tem bebido dessa água, e isso tem sido candeia que ilumina o teu caminho, né? E por isso que eu disse que essa aula é a mais simples, porque é tudo muito, Deus deixa muito claro o objetivo das coisas para nós, né? E estou finalizando. O Espírito Santo e a atualidade das Escrituras. É no que se diz, queridos, respeito a Escritura é atual mesmo? Será que é para os nossos dias? E como, né? Ela tem autoridade, ela é suficiente e ela não erra, né? E agora, queridos, a gente poderia voltar àquela pergunta inicial. Se alguém perguntasse para você hoje qual é o envolvimento do Espírito Santo na inspiração e na iluminação da Escritura, a gente conseguiria responder com mais facilidade? Qual é? O Espírito Santo, ele está envolvido nas Escrituras?
através da inspiração e através da iluminação. Anda junto, né? Só que aí tem um detalhe, queridos. A iluminação vai depender muito de nós como alunos. Porque a palavra inspirada está ali. Está na mão de cada um aqui. É inspirada. Quer ouvir a voz de Deus? Vai lá. Porque às vezes a gente fica querendo ouvir. Será que Deus vai falar um pouquinho mais alto aqui hoje? Estou esperando, o Senhor não falou nada. Então, você foi lá? A palavra está aqui, ó. Tem bastante palavra. São mais de 31 mil versículos. A palavra já é revelada. E aí, queridos, então que a gente possa pensar nisso. Como alunos, a gente tem usufruído dessa inspiração? Temos buscado candeia para o nosso caminho? Ou a gente está se contentando beber só um cafezinho ali com o Espírito Santo? É só um cafezinho preto. E a mesa que está posta lá e a gente não provou nada ainda direito? Porque se tudo que a gente tem ali a gente provasse um pouquinho, o quanto isso seria bênção para nós e para todos que nos rodeiam, não é verdade? E principalmente para os perdidos. Uma época eu passei um crescimento muito grande. Pode chamar ele. E eu estava pensando que eu não conseguia dormir. Foi onde eu aprendi o Salmo 23. Aqueles elevados, tranquilos. Não é, irmã? Esse é o Deus que a gente serve. Ele é incrível. Queridos, então que a gente entenda que a palavra está aqui. A gente só tem que ser bons alunos. Vamos nos aplicar mais nessa cadeia de conhecimento, que não é um conhecimento como o conhecimento do mundo, mas que é a própria água viva, né? Então, você quer já encerrar aí? Ora, ou você ora agora? Eu vou fazer uma oração dos adolescentes. Tá. Ô, Sirlene. Então, queridos, a gente vai encerrar. Você ora pra gente finalizar? Fala. Não, isso, Pai querido, Pai amado, gratidamos a Deus por esse dia de Senhor, na tua casa, na tua presença. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos ensinou. Obrigada por essas palavras, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o Senhor que nos ilumina, é o Senhor que nos ensina, Deus. Basta nós fazermos a nossa parte, Deus, estudarmos a tua palavra. Eu te agradeço por tudo. Abençoe cada família representada aqui e nos leve para nossos lares com seus santos cuidados, Pai. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, não percam semana que vem, hein? O Espírito Santo no Antigo Testamento. Por favor, Fê. Irmãos, antes de encerrarmos, hoje o evangelismo vai acontecer na Praça do Campo Limpo, não é isso, irmãos? Nós vamos então evangelizar na Praça do Campo Limpo. E eu convido, hoje é o dia do adolescente batista, eu convido os adolescentes a estar aqui na frente. O irmão Orlando vai fazer uma oração. Presente? Está aparecendo no vídeo? Presente? Presente? Sim. Oração, não, é o presente. Irmãos, lembrando que vai ter o almoço no Dia dos Pais, domingo que vem, após a IBD, não é isso, irmão? Então, lembrando a igreja que vai ter um delicioso almoço para o Dia dos Pais, tá bom? Agora eu vou pedir para o irmão Orlando estar orando. Irmão, eu não vou poder estar com a minha família, porque a minha filha vai operar quarta-feira. Ela vai tirar um cisto, aí a gente vai ter que ficar em casa com ela. Deus esteja à frente. Só por isso, viu? Amém. Eu peço oração pela vida dela. O irmão Orlando vai orar pelos adolescentes. Vamos. Oremos. Glorioso Deus, Pai Santo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nesta manhã nós nos reunimos com nossa fé, uma concordância, meu Pai, com a tua Santa Igreja, para apresentar, Senhor, esses jovens, adolescentes, crianças, meu Pai, que estão à flor da pele, nascendo para o mundo. Ó Deus, a tua palavra diz que se eles obedecerem a tua palavra, os teus mandamentos, obedecer os seus pais, os rios deles fluirão de águas vivas, meu Pai. Eles vão ser felizes,
eles vão colher frutos. Eles no futuro, meu Pai, vão ser pessoas que vão dar testemunho do Senhor. Ó Deus, prepara a mente, o coração dessas jovens, meu Pai. Jovens aqui, meu Pai, que eu posso até considerar, meu Deus, como um filho meu, Senhor. Como sendo, meu Deus, a nossa geração futura. Ó Deus, dá entendimento para elas, meu Pai. Dá sabedoria. Ó Deus, quando ela for, meu Deus, pensar em sair da Tua presença e fazer coisas erradas, meu Deus, que isso venha, meu Pai, incomodá-las, entrar na mente e no coração delas, para ficar sabendo, meu Pai, que o Senhor é obra preciosa para elas, meu Pai. Cada uma dessas jovens aqui, meu Pai, tem um valor para o Senhor. Ó Espírito Santo, seja com ela onde ela for, na escola, meu Pai, no trabalho, nas amizades, sabendo que hoje em dia, meu Pai, as nossas amizades é perigosa, meu Pai, porque o mundo está aberto para elas, é novidade para elas, curiosidade. Mas, meu Deus, que o Senhor entra, meu Pai, faça o mover, meu Pai, na vida delas, meu Deus, que o Teu poder, a Tua presença, Senhor, seja na vida delas, porque aqui, meu Pai, tem futuras esposas de pastor, advogadas, delegadas. Eu não sei o que quer escolher para a vida delas, meu Pai, o Senhor sabe. Então seja com elas, meu Pai, dá direção, derrama a Tua porção dobrada, meu Pai, para que o Teu nome venha ser glorificado através de cada jovem que está aqui na frente. É isso que eu te peço e agradeço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Grandioso Deus e eterno Pai, louvado seja Teu nome, Senhor. Estamos aqui, Pai, encerrando esta parte, Pai, que foi uma bênção ter ouvido a palavra do Senhor, ter meditado também no estudo da escola bíblica. Ó Senhor, quanto conhecimentos adquirimos hoje, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, neste momento agora que vamos evangelizar, Pai. Capacite nós com o Teu Espírito, Senhor, para levarmos a Tua boa palavra, Pai. E aquele sedento, Pai, possa ouvir e se colocar de joelhos perante a Ti, Senhor. Ó Senhor, esteja conosco no andamento desta tarde, Senhor, nos abençoe, para mais tarde também, Pai, estarmos aqui participando do memorial, onde lembramos, Pai, o sacrifício do Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, que fez para nós, Pai. Ó Senhor, que grande alegria estar na Tua presença, Pai. Abençoe a cada irmão aqui, a cada família representada. No nome santo do Senhor Jesus é que te peço e agradeço por tudo. Amém. Amém.